quantas mulheres continuam sofrendo caladas, continuam envergonhadas, não têm coragem de agir, de denunciar, de ir à delegacia, não têm coragem de contar para ninguém. E essa situação é muito delicada. E falar de relacionamento abusivo me convida também a falar dos relacionamentos abusivos emocionais. Que a gente sabe que também muitas mulheres ficam fragilizadas, talvez seja o seu caso. E talvez você tenha colocado hoje na Rede Vida porque está se sentindo totalmente quebrada. Por conta de alguém que você apostou, queria te amar e queria cuidar de você. Só que a situação é assim, como é que a gente vai sair dessa? Como é que você vai dar a volta por cima? Então a gente convidou uma querida que entende do assunto, psicóloga, atua no atendimento de adultos, trabalha com terapia individual, familiar, de casal, formações de grupos terapêuticos, está sempre aqui na Rede Vida com a gente, Pamela Magalhães, e ela vai nos ajudar. Obrigada, querida. Bom te receber, viu? Eu adoro vir. Vamos sentar aqui pra gente falar sobre esses relacionamentos, né? Agressão física é algo que a gente tem uma ojeriza, só de imaginar é muito doído, mas eu me lembro também da agressão emocional, então eu queria falar um pouquinho das duas. Então é muito legal o que a Cláudia está falando, porque a gente associa muitas vezes, quando a gente fala de relações abusivas, com a questão física, né, com a questão sexual. E a gente também tem o que você falou muito bem falado, que é essa agressão emocional, essa violência emocional, que a gente vai falar. Que faz a mulher se sentir um nada, um lixo, pra baixo. E de repente você está num relacionamento que você já acredita que você é um lixo. Que é o abuso moral, que é o abuso verbal. Então, não necessariamente você está num relacionamento abusivo, ele não me bate, então não é abusivo. Depende. Se a gente pegar uma pessoa, por exemplo, que te critica todo dia, que tudo que você faz nunca tá certo, tá sempre ali apontando, exaltando ali os seus defeitos, aquilo que te incomoda. Então são movimentos, se você perceber, que eles são muitas vezes silenciosos, né? Eles são feitos de uma forma que não são palpáveis, mas que eles vão ruindo a autoestima. Né? Uma grande característica dos relacionamentos abusivos é justamente esse movimento de manipulação, de controle, essas agressões veladas que a gente chama. Sempre vai acontecer com pessoas com baixa autoestima. Mas por que baixa autoestima? Porque a partir do momento que eu dou um lugar para esse tipo de relação, né, que eu me permito viver essa relação, eu só faço isso em função de acreditar que eu mereça relacionamentos dessa estirpe. Ok. Tá vendo que a gente já começou o nosso bate-papo olhando para você e não para ele, né? E tem, ao contrário também, talvez tenham homens assim, puxa, Cláudia, eu vivo uma relação abusiva. Também acredito que existam, sim, relações abusivas no papel contrário. Então, a gente vai falar hoje de quem sofre a relação e eu não estou aqui para pensar o porquê que ele faz e qual é a motivação. Mas vamos tentar ver onde é que você pode mudar. Eu gosto muito daquela premissa que diz, nada muda se nada muda se você não mudar. Né? Se a gente não fizer algo diferente, tudo vai permanecer do mesmo jeito. Mas o que dá para fazer de diferente? Acho Primeiro que é esse é o assim, ponto. primeiro é assim, a gente tem que entender, como eu disse, essa relação vai acontecer quando seu amor próprio está defasado, quando você está numa baixa autoestima. Eu gosto de pensar nesse tema não só empoderando o outro, né, e dizendo, nossa, ele faz isso comigo, senão ele vai ficar do tamanho que ele quer estar, que é todo poderoso, enorme na relação. A gente tem que entender o nosso lugar, o nosso poder, porque normalmente numa relação abusiva a gente fica o quê? Frágil, vulnerável, né? Eu não mereço muita coisa, minha vida não faz sentido, nada tem valor, por isso que a gente desenvolve muitas vezes a depressão. A gente fica muito ansioso. Então a minha ideia aqui é que você olhe para você, perceba o quão despersonalizado e o quanto distante da sua verdadeira essência você está. Talvez alguém esteja assistindo e falando assim, mas comigo sempre foi assim, sempre foi desse jeito. Então é agora que você precisa resgatar essa autoestima que você nunca conseguiu resgatar. E entender que o outro só faz isso porque você permite que ele faça isso. Porque a partir do momento que você entender que esse jogo emocional, né, que aliás é uma característica das relações abusivas, que são os jogos emocionais, que esse controle, essa dominância e essa perversidade. Isso só acontece porque você se posiciona também de uma forma submissa, de uma forma permissiva. A partir do momento que você entender que você não precisa deste outro, que você precisa de você, que essa força você pode encontrar no seu íntimo, entendendo que tem muito mais além dessa pessoa, o sentimento mobilizador da permanência nessa relação, que é a culpa,
o sentimento de culpa, a sensação de que eu não posso perder, meu Deus, se esse homem sair da minha vida, então se essa mulher sair da minha vida, meu Deus, eu perco o chão. Isso que te faz permanecer e que dá poder ao outro para lidar dessa maneira perversa e muito cruel com você. Daí, no próximo bloco, a gente vai tentar entender como é que você vai resgatar essa autoestima e como é que você vai começar a dar passos para chegar numa mudança concreta, né? Porque senão a gente corre mais um risco, que é do relacionamento repetitivo. Você sai de uma relação abusiva e entra numa outra abusiva também. Então, daqui a pouquinho, a Pamela vai dar pra gente muitas dicas preciosas. Não quero que você saia daí, tá? Agora vamos continuar o nosso bate-papo. A gente tá com a Pamela Magalhães. Quem não acompanhou o bloco anterior, depois a gente tem essa entrevista toda no nosso site, mas vale a pena, inclusive, você ver. Mas dá pra gente acompanhar a partir de agora também, né? Claro. Foi como eu falei na introdução, relações abusivas englobam tanto as emocionais quanto as físicas, né, Pamela? Isso é super importante. Eu estava escutando você falar e queria lembrar. Você não tem a obrigação de se manter numa relação que te machuca. E tem que tomar muito cuidado com essa história de ficar o tempo inteiro buscando a explicação, a razão, porque o outro faz isso. Eu vejo as pessoas assim, mas por que ele me xinga? Mas por que ele me bate? Mas por que ele me trai, volta pra casa e bebe, me machuca? Sai desse lugar, né, de ficar o tempo inteiro olhando porque o outro faz. E olha, porque o que está fazendo você permanecer com essa pessoa, com esses comportamentos mais submissos e permissivos. Porque o que acontece? Claro que a gente pode transformar-se e essa mudança vai acarretar numa mudança no outro. E aí você pode continuar com o teu parceiro de um jeito muito diferente, recontratando a relação. Mas também, claro, se esse parceiro te agride, não tem o que você faça que isso permaneça, você não tem que estar nessa relação. Porque tem gente que passa a vida inteira reclamando, mas não faz nada além dos mesmos movimentos. Outra coisa, o outro não pode entender que ele é a única razão da sua vida. A maior razão da sua vida tem que ser você mesmo. Então, o que você está fazendo para si, as outras atividades que você tem, um trabalho, uma atividade que te entretenha, filhos, amigos, alguma atividade gostosa, algo lúdico que você faça, o quanto você gosta de si mesmo. Tudo isso, né, qualquer mudança nesses setores fará com que a sua vida tenha mais sentido do que permanecer ali, sempre subjugado aos movimentos do outro. Perfeito. Então, a gente já tem aí 2 passos, né? Eu acho que um é parar de olhar o outro Isso. E o outro, segundo passo, olhar para si. Isso. É porque é muito mais fácil, Cláudia, a gente ficar apontando no outro. Porque ele é assim, porque ele é assim. Ou reclamando pra amiga, né? Encontra qualquer um e sai reclamando e conta a vida toda. Vocês escutaram o que a Cláudia falou? Cuidado com os desabafos, tá? Porque você vai lá, chama aquela amiga, aliás, às vezes aluga uma amiga, uma cunhada, alguém fica ali desabafando, mas nada você efetiva mesmo de modificação no teu comportamento. E lembre-se, você não é obrigado a se manter nesse lugar, você tem a vida. Pegue as rédeas da sua vida e veja quais são os caminhos que você quer trilhar. O que você quer ali, colorir diferente. Se o outro perceber que ela morre de medo de me perder, eu posso fazer o que for, essa mulher continua comigo, não importa, eu posso trair, eu posso beber, eu posso bater, eu posso xingar, continua ali, sabe quando vai mudar? Nunca vai mudar. Isso me lembra muitas relações com os filhos e a gente lida com essa história de filhos melhor do que talvez com os companheiros, né? Com filho você fala assim, meu papel é educar, vou colocar limite e vou aplicar consequência. Filho, se colocar a mão aqui vai acontecer aquilo ali. Com o marido isso também funciona, não funciona? Maravilhoso. Aliás, você está começando uma relação, você que está começando, eu já vi que ele é assim. Olha lá, você está com um poder enorme para condicionar a relação de um jeito bom. O outro vai te conhecendo e ele vai entendendo até onde ele pode ir com você, o que ele pode fazer que você aceita, né? Aonde ali ele pisa que você não gosta muito. Mas numa relação antiga dá pra mudar? Então, falar, a partir de agora eu não isso quero que eu tô mais falando. isso? No começo é mais fácil, claro, né? Porque é uma página empírica essa relação. Mas se você já tá numa relação de muitos anos, sempre há possibilidade. Eu não vou te afirmar aqui que com certeza vai dar, porque eu não sei, de repente ele tem um comportamento viciado, ou então ele tem um caráter duvidoso, né? Que aí já são outros 500 pra gente falar aqui, mas sempre há possibilidade de você efetivar uma mudança no seu comportamento, que alguma coisa ali vai mudar. O que pode acontecer é você mudar o teu comportamento e o outro não aguentar. E aí ele sai da relação e você mesmo não aguenta mais continuar. Mas eu acho que é importante, quanto mais você tiver amor próprio, quanto mais você gostar de si,
tirar essa culpa, porque nos relacionamentos abusivos é muito interessante colocar que como são pessoas bastante manipuladoras, fazem movimentos, né, ali te agridem muitas vezes de uma forma silenciosa e velada, tá? E aí na hora que você estoura, é na hora que ele chega e fala, tá vendo, ó? Nervosa, agressiva, tem TPM, tem problema, desconta em mim. E aí você fica munida de culpa, porque você tem muito medo de que ele vá embora. E aí você vai lá, pede desculpa, fica implorando, pelo amor de Deus, não vai embora. Muita gente com certeza se identifica com isso. E é nessa hora que a pessoa fica poderosa. Porque são pessoas, anotem isso que eu vou falar, são pessoas extremamente inseguras, tá? O manipulador, esse perverso, ele é muito inseguro. Tanto que ele precisa ver a tua insegurança para se sentir poderoso. Quanto mais inseguro, né? Quanto mais inseguro você ficar, mais o outro fica mais poderoso ali, mais perverso e continua cada vez mais efetivando esses comportamentos. O ideal é a gente agora tratar essa sua insegurança. Você falou dessa dinâmica do outro, esse que jogo, é o né? agressor. É culpar o agredido se sente culpado e fica lá pedindo perdão e tal. Eu me lembrei de uma entrevista que eu fiz aqui esses dias mesmo, que a psicóloga falou assim, que muitas vezes isso é alimentado, porque, por exemplo, essa mulher agredida, ela fica esperando essa lua de mel, então ela, de alguma forma, até proporciona essa crise para depois viver aquele momento gostoso, relacionamento neurótico. Isso loucura. é um relacionamento neurótico, então ele precisa ser machucado, né, para chegar no caos, para depois, aquela história entre tapas e beijos, né? Então precisa viver nessa guerra, a pessoa tem gente que só consegue namorar ali, né, fazer amor após guerra. Depois da briga, Isso. Então né? tem que brigar, tem que machucar, para depois falar, ai não, então agora a gente vai viver a lua de mel, como você falou. Gente, saia disso, isso é um relacionamento patológico. A relação, ela tem que ser complementar na tua vida, para ser gostosa. Quanto mais teu parceiro é um abusador, você tá ouvindo e falando, é que nem acontece em casa, tá na hora de você quebrar o jogo. O jogo só acontece quando os dois estão participando. Se você não participar com a tua parcela, não tem abusador. Se você não der o pescoço, não tem vampiro. O que é não participar, o que é não dar o pescoço, essa é a dúvida que elas têm. Isso, você tem que entender que não dê poder a ele. Então, eu quero ir embora, vai. Te bateu? Não espere que ele vá, vai você. Quando você mostrar que você não aceita esse comportamento, mas eu tenho que ir embora? Sim, talvez você tenha que sair de casa. Talvez você tenha que ficar distante. Talvez você tenha que não conversar com essa pessoa. Agora, o que vai adiantar? A pessoa vai lá, te agride, te trata mal, você vai lá e namora à noite com ele? Não adianta. Você precisa mostrar pro teu parceiro que você não aceita esse comportamento, porque você gosta mais de você. Quando ele entender Agora, que você gosta mais de você... Agora, no caso de violência física, eu acho que é bom só a gente deixar bem claro aqui e fazer um alerta. Porque, assim, quando a gente proporciona uma crise, ela pode ficar um pouco mais intensa e as coisas podem ficar agravadas na tua casa. Risco, então, se né? tem violência física, faça primeiro uma denúncia, faz um boletim de ocorrência para você tá resguardada de alguma forma, né? Isso. Porque a gente está falando aí de mulheres que vivem até situações seríssimas de risco, né? E tomar muito cuidado, gente, com essa coisa da vergonha, né? Eu tenho vergonha. Ou então, muitas vezes, deixar de fazer, porque eu tenho filhos. Porque a agressão física, ela vai cada vez mais, quanto mais você vai apanhando, quanto mais você vai sendo agredido e você ficar calada, mais aumenta essa perversidade. De repente a gente está falando de pessoas que bebem, que se drogam, que chegam em casa, te agridem. Hoje é você, amanhã é teu filho, então é todo mundo da família. Isso é um risco muito grande, então é super importante a denúncia. Eu sei que tem um medo muito grande, mas principalmente você que tem esse medo, que tem essa dificuldade de fazer movimentos, busca um pouquinho, que eu estava conversando com a Clau. Qual é a sua forma, né? Que maneira que você entendeu o que é o amor? Porque a tua internalização do valor, do conceito do amor é importante ser verificada. Porque se você entendeu, se na tua vida, na tua história familiar isso existia, a agressão, muitas vezes você aceita essa agressão porque é conhecido, de alguma forma é familiar para você. Meu avô era assim, meu tio era assim, meu pai era assim. Não era legal, se eram, isso não é saudável. Tenta fazer diferente. O seu movimento de fazer diferente não vai salvar só você, vai salvar teu filho, vai salvar sua filha e vai fazer bem também para esse agressor que tá nessa dinâmica e muitas vezes não muda porque nada muda nela. E dá para mudar.
Dá, né? sempre dá. Eu gosto sempre de colocar o amor na frente. Eu acho que quando a gente tá lidando com alguém que é possessivo, manipulador, agressivo, eu acho que é bom a gente ser inteligente, usar bem as palavras. Então, eu, por exemplo, te falaria assim, fale sempre que ele seria a sua primeira escolha, mas que se ele continuar assim, você tá fora dessa história, né? Porque eu acho que... Limite. Porque o outro, como você disse, é inseguro. Se Isso. deixa o mais inseguro ainda, mais agressivo ele pode ficar. Ele mas entende tem que que colocar continuar. limite, né? É. Mas, por exemplo, quando a gente coloca limite num filho, e você tá falando de drogado, eu falo de dependente químico, de alcoólico, eles podem ficar muito bravos na hora do limite, quebrar o quarto todo. E o mesmo pode acontecer com o marido quando você coloca limite. Ele pode quebrar tudo e você tem que estar tem que saber a hora de dar o limite. Não adianta a pessoa estar alcoolizada, por exemplo, você vai querer ali conversar com a pessoa. Não dá. Você tem que ter bom senso. Só que você tem que lembrar disso no dia. Não adianta chegar o dia seguinte, tá tudo ótimo, agora, né, deixa pra lá, põe panos quentes. Não. É nessa hora que a pessoa passou o efeito do álcool que você vai sentar, vai se posicionar. Mas ele é bonzinho. Ele só não é legal quando ele bebe. Ele só não é legal quando ele se droga. Isso não é legal. Isso também faz parte da relação e isso pode colocar toda a família ali em perigo. E a gente quer que você viva feliz. Aliás, ele também, dependente químico, alcoólico, precisa da crise para enxergar que precisa buscar um tratamento, né? Eu gosto muito dos grupos de apoio, sempre indico aqui Amor Exigente, então se for o caso, vá, não fique só. Mas se você quiser fazer um acompanhamento bem direto, olha, a Pamela, ela tá no pamelamagalhães.com.br e ela também tem vários vídeos, tem um canal no YouTube que é o Minuto Terapia, muito bacana, que você pode acompanhar. Isso tudo vai te dando empoderamento, força para você mudar, sair dessa situação tão desagradável. Cláudia, só quero deixar minha página no Facebook, é Pamela Magalhães Psicóloga. Se você quiser seguir o que eu posto lá, eu adoro estar aqui com vocês. Tá bom, a gente adora te receber também. Querida. Muito obrigada e até a próxima. Muito bom. Obrigada. Obrigada. De coração.